Vai ser demais, hein? Vai ser demais e o convite está feito para todo mundo. Aquela grande transmissão que você já se acostumou aqui no Fox Sport. Vamos abrir e fechar o Maraca. Quinta-feira para esse jogão Flamengo e Cruzeiro. E a gente começa falando do Flamengo. Porque lá no Flamengo, olha, o Reinaldo Rueda tá quebrando a cabeça, hein? Primeiro problema aí para ele escalar a equipe, porque ainda não sabe se vai contar com o Viseu, né? O Viseu tá lesionado, ainda é dúvida. E o Paulo Guerreiro, ele está suspenso. Não joga esse primeiro jogo da final contra o Cruzeiro. E o Ricardo Lai acompanhou o treino do Flamengo e chega agora com as informações. Parte da estratégia do Flamengo tá ali, ó, na mão esquerda do Reinaldo Rueda. Já as mãos do Muralha pretendem espalmar a má fase. Cada defesa no treinamento o ajuda a retomar a confiança, se não ainda do torcedor, pelo menos daquele que escala o time. No jogo em que o Flamengo garantiu a vaga para a final da Copa do Brasil, Thiago era o goleiro, porque Muralha estava suspenso. E agora com os dois à disposição? O Muralha, de repente, hoje vem sendo muito questionado. Nós sabemos que tudo mudou em relação ao Muralha, ao tratamento ao Muralha, principalmente lá fora. Aqui dentro, os dois têm uma importância muito grande, uma parcela muito grande do que o Flamengo vive hoje, principalmente na Copa do Brasil, onde os dois foram os que vieram jogando até o momento. Então a gente não pode estar questionando e elogiando o outro e questionando por falhas o outro. Então eu particularmente confio nos dois, acredito no potencial dos dois e espero que quem jogar faça o que vem fazendo até hoje aqui, que é nos ajudar. Clever está acostumado a enfrentar o Cruzeiro, afinal de contas jogou por 4 anos no rival Atlético Mineiro e foi justamente em Belo Horizonte o primeiro jogo dele com a camisa do Flamengo, isso no ano passado. Foi uma estreia muito boa, né? Uma vitória, um gol. Cheguei no momento de estabilidade da equipe, acabamos tendo uma sequência de resultados bons e aqui estou até hoje. Então fico muito feliz e espero estar retribuindo toda a confiança que o Flamengo depositou no meu futebol, retribuindo com títulos, e estamos bem próximos a conquistar um título importante de expressão aqui com o Flamengo, e se isso vier a acontecer, ficarei muito feliz. Só faltou dizer que o gol foi justamente contra o Cruzeiro, Éder, o adversário na final da Copa do Brasil. É claro que o cenário agora é outro, vale o título da competição, o primeiro jogo é no Maracanã. O Ilharão está recuperado de uma torção no tornozelo. O substituto do Guerreiro a gente ainda não sabe. Rueda tem o Berril, o Lucas Paquetá e o Vinícius Júnior como os principais candidatos. Que não deve mudar muita coisa taticamente, né? O Rueda deve estar pensando na melhor opção para o ataque, já que não pode contar com esses dois grandes jogadores. Principalmente o Paulo, que tem ajudado como pôde. Claro que a ausência desses jogadores acaba fazendo um pouco de diferença, mas nós sabemos que quem entrar vai entrar procurando dar o seu melhor, e isso acaba ajudando bastante. De repente não com uma certa qualidade que o Paulo possa ter, mas de outras maneiras. Dúvidas e mais dúvidas no lado rubro-negro dessa grande decisão, Paulo Lima. Vamos começar lá na frente. Paulo Guerreiro está fora. Não vai ser o responsável por tentar balançar as redes nesse jogo. Você iria de Berril, de Vinícius Júnior, de Paquetá, de Vinícius? Quem é que seria o responsável no comando do ataque? E lembrando que o cartão amarelo que o Guerreiro lembrou, até certo ponto, foi de uma rigidez acima do normal. A Nadine comentou aqui no Bom Dia Fox que o árbitro pesou a mão. Exatamente, e pesou a mão e pesa num clássico importante do futebol brasileiro, né? Porque você penaliza, se fosse até certo ponto, uma maneira agressiva contra a arbitragem, não, mas ele se colocou para fora uma reflexão dele de momento, né? Você penaliza o torcedor que deixa de ver um grande jogador dentro de campo, né? E você fragiliza uma equipe que precisa de um cara de peso como esse. Mas a arbitragem aqui, ela é sempre intocável, né? Então a gente vai seguindo na toada aqui do futebol. Na minha maneira de ver, eu acho que ele vai jogar com o Paquetá.
ele já deu essa amostra e o Paquetá até entrou bem nessa função na última oportunidade quando o Viseu se machucou. Não acredito na recuperação do Viseu, problema de lesão do joelho, saiu muito forte. O departamento médico do Flamengo em nenhum momento se manifestou até sobre uma possível recuperação, como aconteceu exatamente com o Paulo Guerreiro no primeiro jogo da final, né? Que classificou o Palmeiras aí para o Flamengo para diante. O trabalho está sendo feito, aceleramos o processo de recuperação do Paulo Guerreiro e ele foi para o jogo. Do Viseu a gente não ouviu nada até agora. O Paquetá talvez seja a forma mais conservadora de ver o Flamengo, mas eu gostaria de ver o Vinícius Júnior jogando nesse ataque. Um ataque com o Vinícius Júnior mais solto, trazendo um pouquinho para a direita, flutuando na esquerda, trazendo o Everton mais para o meio, deixando o Berrio mais bagunçando o setor defensivo da equipe do Cruzeiro, me agradaria mais. Mas nesse momento eu acho que é como o Heber falou, né? Não teremos muitas mudanças no esquema tático do jogo. Então se a palavra do Heber já condiz com isso, de que o segmento do Rueda será exatamente, a meu ver, nesse momento, botar o Paquetá. Porque também é um menino de boa estrutura física, canhoto, habilidoso, sabe proteger bem e dentro da área incomoda. E tem bom passe. Eu acho que isso aí pode ser um referencial nesse Flamengo para o jogo contra o Cruzeiro. A gente fala muito, né, do crescimento do Coelho, que aliás está servido da seleção colombiana nessa noite em Barranquilha, mas após o jogo volta ao Rio de Janeiro e voo fretado. O Guerreiro mesmo também não está jogando. O Coelho volta em voo fretado, só que hoje o Coelho é titular e por isso o Flamengo com esse cuidado de trazer o jogador a tempo de recuperá-lo para a primeira decisão, para o primeiro jogo quinta-feira no Maracanã. Mas a gente fala muito do crescimento do Coelho e do Berrio, a partir da chegada do Reinaldo Rueda, e de fato isso aconteceu. Agora tem um outro jogador que voltou a crescer, o Ilharão. E a gente viu ele ali recuperado, né, de uma torção no tornozelo. O Ilharão vinha em baixa com o Zé Ricardo, porque não vinha jogando bem, mas agora nesses últimos jogos do Flamengo, ele mostrou sinais de recuperação, hein, Paulo? Ganhou espaço com o novo treinador, reconquistou a confiança, né? E já que ele reconquistou o grande futebol de chegar até a seleção brasileira, não é bem por aí o caminho. Ainda está distante. Mas reconquistou principalmente a confiança e ajudou a reestruturar o meio-campo do Flamengo, dando mais consistência, ali, bloqueando mais a parte defensiva do Flamengo, dando mais tranquilidade à linha de zaga. Acho que era para ser o titular, e sempre foi titular com o Zé Ricardo, perdeu espaço pela baixa de rendimento, que é normal. Agora recuperou a confiança, está recuperando o bom futebol e mais uma vez é titular e é fundamental sim para o Flamengo. Acho que é um cara que pode ajudar o Flamengo, principalmente na parte ofensiva. Legal, tem uma galera participando na nossa hashtag Bom Dia Fox Terça, isso é muito legal, a gente gosta muito da participação de vocês. E olha lá, o Thiago, hoje tem Brasil rumo ao Hexa, vai Brasil. Essa é a opinião do Thiago visando Brasil e Colômbia mais tarde. Hoje tem seleção brasileira para dar mais um show, rumo ao Hexa, mais uma vitória. Vamos bater recordes de pontos nas eliminatórias. O Anderson tuitando pra gente. Aqui ligado para saber todas as informações do mundo da bola no Bom Dia Fox Terça, Anderson. Tá mandando bem. Aqui é o lugar para você ficar atento e tá lá. É um monstrengo essa forma de jogador. Que isso, Luiz? Quem é o monstrengo na história, meu amigo? Conta pra mim. Agora, o Gilberto tá mandando aqui também na hashtag o seguinte, Calheiros. Joga o Paquetá na vaga do Guerreiro. E o Gerson Júnior, que eu sei que é atleticano, aí você fala atleticano numa rivalidade com Flamengo e Cruzeiro, sabe o palpite do Gerson? Qual é o palpite? 1-1 e fecha a conta. Lá no Maracanã. Então, já que o Gerson é atleticano, tá de olho no Cruzeiro, vamos falar do Cruzeiro agora, que está de olho no Penta da Copa do Brasil. E o primeiro jogo que acontece no Maracanã, justamente contra o Flamengo, pode até ser um problema para esse Cruzeiro, viu? Desde que o estádio foi reinaugurado, o Maracanã, o Cruzeiro ainda não venceu no maior tempo do futebol. A entrada da sala de imprensa aqui da Toca da Raposa dá uma ideia ao visitante da tradição copeira do Cruzeiro. O time está em busca do Penta da Copa do Brasil e o técnico Mano Menezes tem pelo menos duas dúvidas para montar o time que vai enfrentar o Flamengo quinta-feira, partida de ida da decisão, jogo no Maracanã. Na lateral direita, dois jogadores disputam a posição, o argentino Romero e Ezequiel, e os dois foram poupados
minutos da atividade desta segunda aqui na Toca. O Romero sente ainda uma dor no tornozelo direito, é um incômodo que vem desde a partida contra o Grêmio, jogo de ida lá em Porto Alegre, e o Ezequiel vem tratando de uma pubalgia. No ataque, vai o artilheiro da Raposa na temporada, Rafael Sobis, ou o jovem Raniel, que vem pedindo passagem no time, marcando gols importantes e conquistando a torcida. O Cruzeiro vai jogar no Maracanã, um território um pouco hostil para a Raposa. Desde que o estádio foi reinaugurado para a Copa do Mundo em 2013, o Cruzeiro jogou lá 9 vezes, perdeu 6 e empatou outras 3 partidas. Será que a primeira vitória vem agora? Agora é uma final diferente, 50-50 para cada lado. É um jogo, como eu disse, são 180 minutos, não apenas 90. Então lógico, a grandeza do Cruzeiro, a nossa grandeza, a grandeza da equipe, jogadores de qualidade que nossa equipe tem. Temos totais condições de chegar lá, fazer um grande jogo e quem sabe, como você mesmo citou, não é o momento de chegar lá e quebrar esse tabu. Mas acho que temos que estar bastante concentrados para que as coisas não podem desandar também e a gente perdeu o que o Mano vem nos pedindo, que é a organização que a gente sempre está tendo nos últimos jogos. Mas temos totais condições de chegar lá e fazer um grande jogo e conseguir uma vitória. Títulos como o da Copa do Brasil colocam um jogador na história do clube. As 4 conquistas do Cruzeiro, como a gente vê, são lembradas diariamente aqui na Toca da Raposa e estão eternamente gravadas na memória de um torcedor que desta vez terá uma visão privilegiada da final, de dentro do campo. Para o zagueiro Léo, o título de 2000, conquistado de forma invicta, uma final contra o São Paulo, foi a conquista mais importante. Aquilo ali eu lembro bem, assim, eu tava em casa, né, eu tava na expectativa ali na frente da televisão e foi uma coisa emocionante, muito emocionante, assim, que foi um gol do Giovani, que passou debaixo das pernas da barreira, né, que tava ali posicionado, e ali o Cruzeiro conquistou o título. Foi algo assim de arrepiar, foi algo que me emocionou bastante. Eu era novo ainda na época, mas me impactou bastante. A Copa do Brasil começou há 7 meses, foram 118 jogos, 89 times ficaram pelo caminho. E a jornada do Cruzeiro começou desde o início na primeira fase contra o Volta Redonda. Por isso, os jogadores acreditam que a Raposa é merecedora desta conquista agora. Muita viagem, muita desgaste, muitas vezes campo ruim, né? A gente pegou isso tudo pela competição. A gente sabe que a gente vem buscando e trabalhando para que a gente possa merecer, né, as classificações, merecer buscar o título. Realmente, se o Cruzeiro conquistar o título, vai poder vender essa imagem para o seu torcedor. Vender não, vai poder destacar, né, essa trajetória. Desde o início. E lembra muito aqui, já comparei até, se o Cruzeiro confirmar esse tipo, com o André Agassi, né? Tenista que, quando foi afastado do circuito mundial por doping, voltou disputando os grandes Slam do qualifying e voltou ao topo, voltou a ser número 1 do mundo. Quer dizer, o Cruzeiro tem, né, uma história agora bem parecida, né? Lá da primeira fase. É o único até agora. E jogando desde a primeira data da Copa do Brasil até chegar à decisão. Mas o Flamengo não tem nada com isso, né? E nem o Maracanã, né? O Flamengo fez por merecer, por chegar a uma Libertadores no ano passado e já cair, segundo o regulamento, que é para todos, numa fase mais adiantada, né? E o Cruzeiro no ano passado patinou no Brasileirão. Perdeu essa brecha. O ônus foi justamente disputar a Copa do Brasil desde a primeira fase, mas sem dúvida que pro vestiário, pro dia a dia, tem um peso legal para trabalhar isso. Tem essa outra questão, né, que o Bertozzi falou sobre a parte de que o Maracanã é um... O novo Maracanã. Tem um sabor amargo, vamos dizer assim, pro Cruzeiro. E tem o outro lado também, né, o Flamengo está disputando pela 7ª vez uma final de Copa do Brasil. Né, e pelos números do Flamengo também, o Flamengo nunca perdeu no primeiro jogo da mata-mata em decisão da Copa do Brasil. É mais um atrativo para o jogo, assim como a gente falou da Colômbia lá, que não perde, que não vence do Brasil em eliminatórias da Copa do Mundo e hoje tem essa chance de jogar em casa. Hoje o Cruzeiro, o único que participou de toda a Copa do Brasil desde o início, como já destacamos aqui, também tem essa possibilidade de derrubar esses números, derrubar esse tabu, ou o Flamengo, consequentemente, de avançar para mais uma decisão da Copa do Brasil com a vantagem de ter vencido o primeiro jogo. Ou seja, o que não falta aí é tempo
tempero para essa grande partida. Falando, pensando no tempero, que não é do almoço ainda, tá cedo, 10h28. Tá cedo, tem programa aberto até meio-dia. A fase, o momento, qual time vive o melhor momento? Olha, o Cruzeiro foi eliminado agora recentemente da Primeira Liga, né? Então, o Flamengo também. Time misto. Então, o Flamengo também, mas o Flamengo já, né? Já fase anterior. Tá anterior. E pelo histórico de Flamengo e Cruzeiro, falamos isso ontem aqui, não dá para você pensar de quem está vivendo o melhor momento. Eu acho que o Flamengo hoje vive uma energia melhor, então com um astral melhor pela chegada do Rueda. Limpou um pouco o ambiente, deu uma leveza no ambiente da Gávea. O Cruzeiro está recuperando, reestruturando, remontando um final de temporada que pode dar a ele um título que até era até certo ponto questionável pela maneira, principalmente como os outros clubes que participavam dessa Copa do Brasil tinham chance, e estou falando do Grêmio, né? E Palmeiras, times que também chegaram ali para incomodar, e o Cruzeiro foi adiante. Então, essa retrospectiva de quem vive o melhor momento, eu acho que o Flamengo vive o melhor momento, mas não quer dizer que o melhor momento seja aquele que vai ter o melhor futebol e que sai de campo vencedor, que sai de campo com a vitória, que leve o título com uma vantagem ou não para o segundo jogo decisivo, que será em Belo Horizonte. Bom, amanhã então, Paulo Lima, nós vamos colocar aqui no Bom Dia Fox, campeão do Cruzeiro, campeão do Flamengo, ataque, meio de campo, a defesa, e vamos naquele ping-pong para saber qual time pesa mais na hora dos talentos, cara a cara, o homem lá na frente, o garçom no meio de campo, goleiro, vamos deixar esse assunto para amanhã, goleiro, já que no Flamengo tá dando. Você já vai escalar o goleiro amanhã? Amanhã sim, eu já acho que o Rueda tem. Seguindo a tese do Rueda, joga o Muralha. Muralha jogou contra o Botafogo. No segundo jogo acabou não jogando porque foi suspenso também de uma forma errada, de acordo com a Nadine Bastos e o Simon. Erraram a mão naquele cartão, né? Pagaram a conta. Para não expulsar só do Botafogo, expulsaram os dois. Então, seguindo a lógica do Rueda, o Muralha tá no gol. Tá escalado. É bem possível. Amanhã a gente coloca o campinho aí. Vamos falar de